Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ucrânia sofre novos ataques durante a noite em área residencial. Biden anuncia fechamento do espaço aéreo americano para aviões da Rússia. Embaixador brasileiro e equipe deixam Kiev e montam nova base de apoio. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. Um novo ataque de míssil atingiu a região norte da Ucrânia agora à noite. Vários edifícios foram atingidos na cidade de Zitomir. Pelo menos 4 pessoas morreram, incluindo uma criança. As imagens mostram bombeiros tentando resgatar sobreviventes entre as chamas. Segundo autoridades ucranianas, o objetivo das tropas russas era acertar uma base aérea próxima à área residencial. Nesta quarta-feira, representantes de Rússia e Ucrânia devem voltar a se reunir para discutir o fim dos conflitos. Os enviados especiais André Tal e Gilson Fred estão em Varsóvia, na Polônia, com mais detalhes. Boa noite, André. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós falamos direto de Varsóvia, capital da Polônia, e a gente se prepara para seguir em direção à fronteira com a Ucrânia. O presidente ucraniano disse que é a favor do diálogo, mas que antes o bombardeio contra pessoas deve parar. A primeira rodada de negociação entre líderes dos dois países aconteceu na última segunda-feira e terminou sem acordo. Dessa vez, a China pode exercer um papel importante de possível mediação. Até o momento, o governo de Pequim se manteve neutro no conflito, mas nesta terça-feira, o ministro chinês de Negócios divulgou um comunicado em que pede que a situação não se agrave e que a prioridade seja aliviar ao máximo o que acontece no terreno. O ministro chinês de Negócios também falou com o ministro ucraniano e pediu uma solução para o conflito. É a primeira vez que uma conversa entre representantes dos dois países é divulgada. Giovana. Vamos aguardar, né, André? Obrigada pelas informações. Autoridades ucranianas disseram que eliminaram uma unidade especial das forças chechênias aliadas de Vladimir Putin. O grupo teria como missão assassinar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O líder da região russa afirmou nesta terça-feira que 2 soldados morreram e 6 ficaram feridos em confrontos no país. A Chechênia já enviou cerca de 12 mil militares para o território ucraniano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez agora há pouco o tradicional discurso do Estado da União. Biden anunciou que vai fechar o espaço aéreo de todos os voos da Rússia em resposta à invasão à Ucrânia. Vamos ao vivo direto à capital americana com o nosso correspondente Vandrei Pereira. Boa noite para você. Um discurso no Congresso americano que estava focado na Ucrânia, né, Vandrei? É isso mesmo. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. O presidente Joe Biden começou esse discurso criticando o presidente russo Vladimir Putin. Biden disse que Putin cometeu um erro de cálculo, pois não contava com a resistência do povo ucraniano. Ele citou o discurso do presidente Volodymyr Zelensky ao Parlamento Europeu e agradeceu a presença da embaixadora da Ucrânia em Washington, Oksana Markarova, que foi aplaudida de pé pelos congressistas. Biden afirmou também que a guerra de Putin foi premeditada e não provocada, e que o líder russo estava errado em achar que o Ocidente e a OTAN iriam se dividir. Disse ainda que Putin está cada vez mais sozinho e o mundo cada vez mais unido. O presidente Vladimir Putin ainda disse, o presidente Joe Biden disse ainda durante o discurso que que os Estados Unidos pretendem liberar parte das reservas de petróleo americanas para evitar o aumento das cotações no mercado internacional. Giovana. Um discurso longo, né, Vandrei? A gente volta a se falar daqui a pouco, então, para mais detalhes. Obrigada. O ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia pediu aos diplomatas russos que renunciem em protesto contra a guerra na Ucrânia. Andrei Zozirev disse em rede social que Sergei Lavrov deveria fazer o mesmo. Em reunião das Nações Unidas, representantes de vários países boicotaram o discurso do atual chanceler e deixaram o auditório em Genebra, na Suíça.
O levantamento do governo americano mostrou que só nesta terça, mais de 400 mísseis foram lançados pela Rússia em direção à Ucrânia. O apresentador Roberto Cabrini narra o que aconteceu em Kiev e Kharkiv e mostra a dificuldade de quem tenta fugir de Lviv para a Polônia. O principal alvo russo foi uma praça, onde fica a sede do governo de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Quando a fumaça baixou, muita destruição e corpos espalhados pela rua. Os socorristas se apressam para salvar os feridos. Pouco sobrou do prédio que foi atingido. Algumas horas depois, o alvo foi Kiev, a capital do país. As bombas atingiram torres de televisão. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas. As principais emissoras locais ficaram fora do ar. Outros bombardeios foram registrados nos arredores da capital da Ucrânia. Já essas imagens mostram que soldados russos tomaram Kherson, no sul da Ucrânia, e são vistos fazendo ronda pela região. Lviv, no oeste da Ucrânia, vive o receio de ser uma das próximas regiões atacadas. A cidade de 700 mil habitantes é estratégica para os ucranianos e está na rota de fuga para a vizinha Polônia. Vladimir, um técnico de computação de 30 anos, acaba de chegar em Kharkiv, cidade duramente atacada pelos mísseis russos. Ele teve que deixar para trás a mãe Olga e a avó para buscar ajuda. Não sabe se fez o certo ou se teria sido melhor ficar com elas. A guerra impõe decisões delicadas. Fiquem vivas, foi o que ele disse antes de partir. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens de helicópteros da Força Aérea chegando na Ucrânia. Os russos montaram uma base militar em Okhtyrka, uma cidade entre Kharkiv e Kiev. A escalada de ataques russos provoca fuga em massa dos ucranianos. Começo de noite aqui em Lviv. Jamais houve na história dessa estação de trem uma aglomeração tão grande. São milhares de pessoas. Na verdade, não existe espaço para tanta gente assim. Toda essa gente está à espera do trem. E trem aqui simboliza a rota de saída, a rota de fuga da guerra, longe do alcance dos canhões e das balas russas. São histórias dramáticas de separação. Mulheres e crianças partem, enquanto os homens ficam para lutar. Essa mulher está indo embora com a filha e a neta. O marido dela trabalha no setor de fabricação de turbinas de avião e ficou na cidade participando da guerra, enquanto ela, a neta e a filha estão tentando fugir para a Polônia. São famílias que se separam, histórias assim se repetem a cada instante aqui na Ucrânia. Lá em cima, o trem acaba de partir para terras polonesas. Mas é claro, não há lugar para todo mundo. Vejam só quanta gente ainda não conseguiu embarcar. Para essas pessoas, a espera continua longa e penosa. Em cada um desses gestos de despedida está a história de um país, o destino de um povo. Empresas internacionais interromperam negócios na Rússia em resposta à invasão da Ucrânia. A Apple proibiu a venda de produtos no país. Mais cedo, o Google, o Twitter e também a Meta retiraram conteúdos ligados às mídias estatais russas. As gigantes de transporte marítimo Maersk e MSC Cargo anunciaram a paralisação temporária de todo o transporte de contêineres em direção ou partindo da Rússia. Já no mundo do cinema, o Festival de Cannes baniu a presença da delegação russa na edição deste ano. E os estúdios de Hollywood suspenderam os lançamentos de filmes na Rússia.
Sair da Ucrânia é cada vez mais difícil, é claro. Os bancos suspenderam os saques, faltam itens básicos como água e comida e os bombardeios deixam os deslocamentos ainda mais perigosos. Todos esses desafios não impedem a onda de imigração. Nossos enviados especiais, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, mostram que a solidariedade faz a diferença para quem foi obrigado a mudar de país. No meio da madrugada, o polonês Lucas recolhe donativos que leva sozinho para a Ucrânia. Somos vizinhos e me sinto na obrigação de ajudar, diz ele. A missão tornou-se ainda mais perigosa depois que as duas maiores cidades ucranianas foram bombardeadas intensamente. Em Kharkiv, um míssil atingiu o prédio do palácio do governo local. Dias atrás, nossa equipe esteve no mesmo lugar durante uma reportagem para o Jornal da Record. A quantidade de refugiados chegando na Polônia é tão grande que os bombeiros aqui da capital Varsóvia fizeram uma mega operação para dar auxílio a essas pessoas. Todas essas vans aqui são usadas pelos bombeiros para transportar os refugiados até os lugares onde eles vão morar. Segundo o governo polonês, em 24 horas, mais de 100 mil pessoas atravessaram a fronteira para entrar no país e a maioria não tem para onde ir. O polonês Mikolaj abriu a casa para receber uma família que fugiu da Ucrânia e já se diz amigo dos refugiados. Eu fico bem por estarem seguros, porque essa é uma situação dramática. Eu vou até a fronteira pegar mais gente para trazer para a casa de amigos, conta o polonês. O dentista Elvin disse que fugiu quando as tropas russas cercaram a cidade. Depois de 4 dias de bombardeios, eu aqui já me sinto em casa, diz aliviado. Sem uma trégua na guerra, milhares de ucranianos fogem do país, no que já é chamada de a maior crise de refugiados do século na Europa. As pessoas enfrentam o frio e a fome para fugir da guerra. Segundo dados da Agência da ONU para os Refugiados, o número de imigrantes já passa de 677 mil e pode atingir mais rápido do que se previa os 5 milhões de ucranianos deixando o país. De acordo com uma pesquisa feita na Polônia, 74% dos cidadãos acreditam que é alta ou média a possibilidade de um ataque russo ao país. O brasileiro Ezron é casado com uma polonesa e está com medo da guerra. O que a gente gostaria muito é ir embora do Brasil, né? Mas no caso, como a empresa dela está querendo preencher formulário, ninguém sabe, né? Nunca passaram por isso, tá? Nessa turma nova. Então, ninguém sabe, fica falando, vou falar com o gerente, vou falar com o gerente. Então, só fica fazendo a gente esperar. O casal já começou a tomar providências para tentar se proteger. A minha mãe, ela me ligou antes de começar tudo. E ela falou que vai acontecer algo com certeza. E ela falou para mim para sacar dinheiro do banco. Ela estava um pouquinho, eu acho, exagerando, mas às vezes eu acho que é melhor exagerar do que não fazer nada, né? O responsável pelo trabalho evangelístico da Igreja Universal na Ucrânia foi um dos brasileiros que conseguiram deixar o país. Ele narra uma fuga dramática da guerra. Estávamos em casa, no edifício onde morávamos, na capital de Kiev, perto do centro. E ali houve vários estouros, bombas, mísseis. E quando olhamos para baixo, estava todo mundo, as pessoas desesperadas, cachorro latindo, criança chorando. Parecia cena de filme, assim. E nisso, passamos no local lá, nos reunimos, alguns pastores, alguns brasileiros, e fomos em direção à fronteira para podermos, no caso, deixar o país. Mais ou menos foi uns 4 dias sem dormir e uns 3 dias de percurso. E ali a gente viu pessoa morta no caminho, pessoas que tiveram ataque, senhoras que não aguentaram. Assim, pessoas desesperadas, todo mundo querendo deixar o local, querendo deixar ali o país. Assim, foi uma situação realmente bem horrível. O embaixador brasileiro na Ucrânia deixou a capital Kiev por questões de segurança. Matheus Scavazini tem os detalhes lá direto de Brasília. Boa noite, Matheus. Boa noite, Giovana. A informação foi confirmada pelo próprio embaixador. Norton de Andrade Melo Rapesta e a equipe da Embaixada Brasileira saíram de Kiev e foram para Lviv, onde foi montado um posto de assistência aos cidadãos brasileiros. A situação de segurança piorou muito nas últimas horas com a aproximação das tropas russas.
O embaixador disse que vai continuar na Ucrânia até retirar todos os brasileiros que desejarem sair do país. Também nessa terça-feira, Belarus, que faz fronteira com a Rússia e a Ucrânia, suspendeu a venda de fertilizantes ao Brasil. A embaixada informou que o país enfrenta dificuldades para enviar a produção por causa do fechamento da fronteira com a Lituânia. Giovana? Já começam os reflexos, né, Matheus? Obrigada, viu? A arma mais poderosa do arsenal russo é um míssil que pode levar 10 ogivas nucleares e atingir qualquer país da Europa e até os Estados Unidos. O terror brota da água. A arma mais poderosa do arsenal russo já foi testada e está pronta para ser usada. O míssil balístico intercontinental RSM-56 Bulava tem alcance de 10 mil quilômetros. A capacidade é para 10 ogivas nucleares, com um total de 150 quilotons, 10 vezes o poder de destruição da bomba lançada sobre Hiroshima em 1945. Cada míssil pesa 40 toneladas. A velocidade do Bulava não foi revelada. O diferencial do Bulava para os antigos mísseis balísticos é que as ogivas independentes que ele leva, que ele pode levar, né, de até 10 ogivas independentes, essas ogivas elas têm a capacidade de escapar da defesa antimíssil do país que está sendo atacado. O Jornal da Record ouviu alguns especialistas internacionais em armamento e defesa. Para o israelense Uri Barnoy, a Rússia tem em seu arsenal outros recursos que devem ser usados antes mesmo do míssil Bulava. Para ele, os mísseis hipersônicos, que chegam a atingir 9 mil quilômetros por hora, seriam a primeira opção em caso de um ataque massivo nessa guerra. Será que vivemos a iminência de uma guerra nuclear? As duas maiores potências atômicas, Rússia e Estados Unidos juntas, têm cerca de 11 mil ogivas nucleares, suficientes para destruir o mundo várias vezes. Agora, em lados opostos, os dois países estariam realmente avaliando a possibilidade de um conflito nuclear? O especialista que conhece os arsenais de guerra da maioria dos países acredita que a possibilidade do mundo mergulhar numa guerra nuclear é remota, mas vê no cenário atual, com Putin colocando os sistemas nucleares em alerta, riscos consideráveis de uma escalada atômica. O Bulava não seria para atacar a Ucrânia, ele seria para atacar países da OTAN, incluindo os Estados Unidos, que tentem se intrometer na guerra. Voltamos a falar com o correspondente Vandrei Pereira com mais detalhes sobre o discurso do Estado da União. Um discurso forte, né, Vandrei, que terminou há pouco e deve repercutir bastante nesta quarta-feira. É verdade, Giovana, terminou agora há pouquinho no prédio aqui atrás, o prédio do Capitólio. Além de criticar, né, muito o presidente Vladimir Putin, Joe Biden também disse que vai impor sanções contra a elite russa. Os Estados Unidos e os aliados europeus prometem se unir para apreender os bens ilegítimos, como iates e apartamentos de luxo. Além da guerra na Ucrânia, Biden também discursou sobre temas da agenda interna, como a inflação no país, uma preocupação que se agravou bastante durante a pandemia. E neste ano, os congressistas vestiram as cores amarelo e azul, cores da bandeira da Ucrânia, para demonstrar apoio ao país. Giovana. Obrigada por todas as informações e esse resumo todo, Vandrei. Aqui no Brasil, um temporal castigou a capital paulista no fim da tarde desta terça-feira. 35 pontos de alagamento foram registrados, como esse aí em Guaianazes, na Zona Leste. Um homem precisou de ajuda para abandonar o carro na enchente. Todas as regiões da capital foram atingidas pelas fortes chuvas e ventos de até 50 km por hora. Os bombeiros receberam 150 chamados para alagamentos, 88 para quedas de árvores e 11 também para desabamentos. Já Belo Horizonte teve chuva em 23 dos 28 dias de fevereiro. Que chuvarada em Virgínia, Nalon. Boa noite. Exatamente, Giovana, boa noite para você. Segundo a Defesa Civil da capital, em cada 10 dias choveu em 8. Essa chuvarada toda torna fevereiro de 2022 o segundo mês mais chuvoso em 10 anos. Só perde para o mesmo mês do ano passado, quando choveu 526 milímetros contra 506 milímetros.
quantidade bem acima dos 181 milímetros de média para fevereiro até então. A região de Venda Nova foi a mais atingida pelas chuvas, com quase 3 vezes mais do que o previsto para o mês inteiro. Venda Nova foi seguida pelas regiões Centro-Sul e Norte, aqui da capital. Giovana. Puxa, que diferença, hein? Aqui na capital paulista, nos 38 anos, fevereiro foi o mês mais seco. Obrigada pelas informações, Virgínia. Construções foram demolidas nesta terça-feira em Petrópolis, 2 semanas depois do temporal que destruiu parte da cidade. Uma retroescavadeira foi usada para destruir o que restou do escritório e do centro de convivência deste posto de combustíveis. O local foi condenado pela Defesa Civil depois que pedras e lixo desceram com a chuva e comprometeram a estrutura. 231 mortes foram confirmadas e 4 pessoas continuam desaparecidas. E a bandeira verde vai ser mantida em março para as famílias de baixa renda beneficiadas com a tarifa social de energia elétrica. A informação é da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Já os demais consumidores vão pagar a conta pela bandeira de escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. 2 jogadores de futebol ucranianos morreram durante os ataques russos. Vitaly Sapilo tinha 21 anos e morreu em uma batalha perto de Kiev. Dmitro Martinenko tinha 25 anos e teve a casa atingida por uma bomba. Os 2 atletas disputavam a 2ª divisão da Ucrânia. Numa rede social, a Federação Internacional de Futebolistas Profissionais lamentou as mortes, as primeiras perdas relatadas do futebol nessa guerra. Futebol. A Copa do Brasil segue a rotina de derrubar favoritos. Nesta terça, a Chapecoense foi eliminada pelo Motoclube do Maranhão. Perdeu por 3-2 em São Luís. E o Grêmio caiu diante do Mirassol do interior de São Paulo pelo mesmo placar. Jogando em casa, o time paulista saiu na frente logo aos 4 minutos. Camilo, que já jogou no Inter, aproveitou o rebote do goleiro Breno. O Grêmio empatou nesse escanteio com Diego Souza e 3 minutos depois virou o jogo com o zagueiro Bruno Alves, em São Paulo. Mas o Mirassol não se abateu e deixou tudo igual de novo com essa cabeçada de Fabrício. 2-2 placar do primeiro tempo. Na etapa final, Camilo tocou para Fabinho, que se livrou dos marcadores e fez um belo gol. Final, Mirassol classificado 3, Grêmio eliminado 2. Na próxima fase, o Mirassol enfrenta o surpreendente Azures do Paraná. E na Libertadores, o Fluminense confirmou a classificação para a 2ª fase preliminar da principal competição sul-americana, com direito à 10ª vitória seguida na temporada. O tricolor carioca precisava de um empate contra o Milionários da Colômbia, mas conseguiu vencer de novo. Depois da tentativa de Cano, William Bigode abriu o placar em São Januário. E o segundo gol foi marcado por um colombiano. Arias tocou na saída do goleiro. Fluminense 2, Milionários 0. O próximo adversário sai do confronto entre Olímpia do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia, que jogam nesta quinta-feira. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras notícias no Fala Brasil, 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você.